Olá, povo querido do oitavo ano, aqui estamos iniciando mais uma aula de História, a primeira aula de História, nessa 12ª semana de estudo à distância. Com essa semana já completamos aí exatos 3 meses que estamos nessa modalidade, nos encaminhando para o fim dessa experiência, porque em agosto deveremos voltar presencialmente. E vamos iniciar fazendo aí a correção da atividade que foi passada para casa na semana passada, onde nós teríamos que responder essa paginazinha lá do livro de atividades. Muito fácil, fazer a leitura aí da ilustração. Vamos ampliar aqui para vermos melhor a visualização das perguntas. Os quadrinhos têm relação com um dos mais importantes atos realizados por Dom João no Brasil. Como ficou conhecido esse ato? E aí nós poderíamos ter uma resposta lá na página 43 e o parágrafo 3º. Esse ato chamou-se a Abertura dos Portos às Nações Amigas, ato, decreto, que o Dom João VI assina no mesmo ano em que ele chega ao Brasil. Entre essas nações amigas, a mais favorecida com este ato de abertura dos portos, é evidente, você sabe, foi a Inglaterra, que foi aquela que com 15 navios escoltou, melhor dizendo, a família real portuguesa nesse trajeto de Portugal até chegar ao Brasil. Então os quadrinhos mostram aí esse comércio que foi intensificado pelo ato de abertura dos portos às nações amigas, assinado em 1808. Letra B. Explique como essa medida, associada ao Tratado de Navegação e Comércio, que nós vamos ver nessa aula de hoje, beneficiou os comerciantes ingleses. Embora nós vamos comentar especificamente sobre esse Tratado de Navegação e Comércio, mas é claro, você sabe que essa medida aí, como que ela beneficiou os comerciantes ingleses, eles foram mais favorecidos, já que agora foi rompido, nós dizíamos na aula passada, com o ato de abertura dos portos às nações amigas, ficou para trás, foi excluído, foi abolido aquele antigo pacto colonial, aquela antiga obrigação de que a colônia tinha de só comercializar, comprar e vender da sua metrópole. Agora poderia comprar de qualquer outro reino, e o principal beneficiado foi a Inglaterra, porque ela foi beneficiada porque os produtos ingleses chegaram aqui, e mostra também o quadrinho, faz alusão a isso. Os produtos ingleses passaram a chegar na colônia portuguesa em grande quantidade e a preço muito baixo, favorecendo assim o comércio inglês, aumentando as vendas dos ingleses aqui no Brasil. Letra C. Cite duas consequências dessa medida, que foram evidenciadas nos quadrinhos. Pede que a gente faça a referência com essa abertura dos portos às nações amigas, beneficiando principalmente a Inglaterra, duas consequências. A consequência é que uma delas, o produto nacional, como ele mostra lá no quadrinho, a banana, o preço dela subiu, porque agora, nesse comércio com as nações amigas, principalmente com a Inglaterra, não somente as nações poderiam agora trazer seus produtos para vender na colônia portuguesa, como também queriam comprar os produtos aqui da colônia portuguesa para levarem para os seus reinos. E aí os preços dos produtos aqui da colônia portuguesa, no quadrinho ele faz menção à banana, mas aí você pode imaginar, supor que todos os produtos naturais aqui do Brasil, que ainda não era país, por isso dizemos colônia portuguesa, todos esses produtos daqui os estrangeiros queriam levar para seus reinos e pagavam bem. Então, se os estrangeiros, para importar os produtos daqui, pagavam bem, é claro que o preço vai levar. Quem mora aqui vai sentir o aumento dos preços e vai sair prejudicado. Então, a primeira consequência é o aumento dos produtos internos, no caso do quadrinho ele cita a banana, e também uma invasão de produtos ingleses, que vêm ser vendidos agora aqui internamente no Brasil. Então, duas consequências: o encarecimento dos produtos, digamos assim, nacionais, embora ainda não fosse uma nação, e o barateamento e a grande circulação de produtos estrangeiros. São essas duas consequências: o encarecimento de produtos nacionais e a grande circulação e preço baixo dos produtos importados, os produtos que vêm de fora, que embora sejam baratos, porque os portos foram abertos, eles podem comercializar livremente, mas tinham pouca utilidade. Você vê lá na ilustração, por exemplo, um desses produtos que os ingleses trouxeram para vender aqui, fiz questão de destacar aí, circular,
eram patins de gelo, coisa que aqui nem sequer caía neve. Entre outras coisas, como por exemplo, um dos produtos ingleses que eles trouxeram para vender aqui, carteiras de cédula de dinheiro, enquanto aqui no Brasil ainda só circulavam moedas. Então muitos produtos ingleses que eram novidades, que passaram a ser vendidos a preço baixo aqui, mas que tinham pouca utilidade. São essas duas consequências que nós podemos mencionar na letra C. Feita a correção, é claro que você pode ter dito as mesmas coisas, ter tido a mesma intenção, com outras palavras. Confere aí no seu livro de atividades. E aí a gente volta à página 44 do livro didático para darmos continuidade a esse assunto da independência do Brasil. Na aula passada, nós vimos que era preciso fazer umas certas reformas urbanas na fisionomia, na aparência do cotidiano, da urbanização da capital Rio de Janeiro, para ter agora uma cara de corte. Afinal de contas, a família real estava morando agora na colônia portuguesa, estava morando no Brasil. Então era preciso dar uma cara aí de reino nessa tão atrasada aí urbanização que o Brasil tinha na época. Alguns integrantes da elite colonial ofereceram suas casas para acomodar a corte. Afinal, foram mais de 15 mil pessoas que chegaram da noite para o dia para morar no Rio de Janeiro. Das casas mais importantes, alguns ofereciam, outras foram tomadas. Exemplo de igrejas também, que deveriam agora servir para a celebração privada dos membros da corte e da família real, afinal eles eram muito religiosos. E acontece uma coisa interessante que vai dizer aí a terceira linha desse primeiro parágrafo da página 44. Em muitas casas que os membros da corte, enviados lá pelo Dom João VI ao passear pelas ruas do Rio de Janeiro, percebiam que aquela construção, que aquela casa poderia servir para acomodar algum membro da corte, poderia servir para acomodar algum funcionamento de algum escritório ali da coroa portuguesa. Eles chegavam lá simplesmente e colocavam lá nessa construção, nessa casa, nessa habitação, a sigla PR. A partir daquele momento, significando príncipe regente, aquela propriedade, aquela casa, aquele prédio, aquela construção, passaria agora para o domínio da coroa portuguesa, passaria a ser propriedade do Dom João VI, que serviu para acomodar algum membro da corte, algum familiar, algum funcionário da coroa ou algum escritório. É claro que tinha indenizações, mas enfim, a casa era tomada. Em reação contrária e de maneira assim, não gostando dessa reação, muitos zombavam dizendo que a sigla PR, que significava príncipe regente, na verdade queria dizer pôs-se na rua, porque era isso que acontecia. Afinal de contas, a casa, a propriedade da pessoa era tomada para servir agora de instalação do funcionamento da corte portuguesa que estava morando aqui no Brasil. É o que nós vemos, por exemplo, nessa imagem aí. Isso é uma pintura famosa da chegada da família real ao Rio de Janeiro. E nessa pintura o pintor fez questão de colocar ali na parte superior à sua esquerda a construção com a sigla PR, príncipe regente. Aquela propriedade passaria agora para o domínio do Dom João VI, que iria instalar ali ou algum membro da sua família, ou algum funcionário da coroa, ou ainda o funcionamento de alguma secretaria, de algum ministério, coisa do tipo. O que nós vemos aí nessa primeira ilustração da página 44 é a casa que serviu de morada, de corte, de palácio para o próprio Dom João VI e a família real. Eles se abrigaram nessa construção aí, cedida pelo comerciante de escravos, diz a legenda ao lado, Elias Antônio Lopes, que cedeu a sua própria moradia. Ele se adiantou, já que a corte está tomando propriedades, a minha é uma das melhores aqui do Rio de Janeiro, vou oferecer para que o Dom João VI possa morar com a princesa Carlota Joaquina, os príncipes Dom Miguel, Dom Pedro, a rainha que ainda estava viva, Dona Maria I, enfim, você ceder a minha casa aí para a instalação do príncipe e da família real portuguesa. Pode parecer para nós uma besteira hoje em dia, mas quem não queria receber um famoso na sua casa? Então a gente percebe aí que a prática dele, essa iniciativa dele tem respaldos também, Talvez hoje um famoso que a gente é muito fã, um ídolo nosso, a gente cederia a nossa casa para a instalação. Imagina lá o famoso instalado na minha casa. De certa maneira foi um privilégio aí. É claro que em troca dessa benéfice, desse
dessa boa ação do Elias Antônio Lopes, ele recebeu homenagens, condecorações, cargos importantes, medalhas, né? Foi prestigiado, foi homenageado por esse ato dele. Essa construção, essa belíssima casa, você percebe até pela pintura, daqui a pouco nós vamos ver umas fotos reais dela e conversar mais sobre a identidade e o funcionamento dessa casa, a Quinta da Boa Vista, que serviu de corte, de palácio para o Dom João VI e a família real. Ela, na verdade, era um convento jesuíta até o ano de 1759. E aí, depois da expulsão dos jesuítas do Brasil, passou a ser propriedade do Elias Antônio Lopes, que no ano de 1808 cedeu para ser o palácio da família real aqui no Brasil. Em 1892, já com a expulsão da monarquia e da família real portuguesa aqui do Brasil, quando acabou-se a monarquia, instalou-se a república, foi transformado em museu e funcionou até o dia 2 de setembro de 2018, onde infelizmente aconteceu isso aqui. Aí você vê a fachada da casa do Antônio Elias, que passou a ser a corte da família portuguesa no Brasil. Você vê à sua direita aquilo que seria uma vista aérea, né, pegando todo o jardim e tendo uma noção aí maior da construção, que, como disse, depois da expulsão da família real, depois do fim da monarquia, foi transformado em museu, mas infelizmente no dia 2 de setembro do ano, há 2 anos atrás, 2018, houve um incêndio do Museu Nacional. Esse Museu Nacional que pegou fogo, a gente acompanhou pela televisão, nada mais era do que a antiga casa, o antigo palácio da família real aqui no Brasil. Muitas obras se perderam, muitas fontes históricas, um vasto vestígio histórico que estava ali, um acervo, essa é a palavra. Entre esse acervo estava lá, por exemplo, o mais antigo crânio das Américas, da Luzia, que a gente estuda lá na pré-história, no assunto do 6º ano, estava aí entre tantas outras obras, um meteorolito que foi visitado até pelo cientista Albert Einstein aqui, esse museu. Enfim, muitas obras se perderam nesse incêndio lamentável há 2 anos atrás. Voltando lá à página 44, vamos dar uma ampliada aqui. Então, se toda a cidade do Rio de Janeiro, que então era a capital, precisava dessa modernização, é claro que essa modernização iria sair, esses custos iriam sair do bolso da população, através de impostos. Então, isso é, digamos assim, um ônus, uma consequência negativa que a presença da corte ocasiona aqui no Brasil. Não só a modernização, agora vai ter uma cara, ruas vão ser pavimentadas, vão ser calçadas ruas, vai se criar muitas construções, pontes, enfim, toda uma modernização, toda uma urbanização, mas isso tinha uma consequência. Era a população que tinha que pagar por essas construções. Então você já imagina que aí o número de impostos vai aumentar. Isso futuramente a gente vai ver, vai causar revoltas, evidente. Entre os grandes feitos, construções nesse intuito de modernizar a colônia portuguesa, sobretudo a capital, algumas medidas aí que o Dom João VI tomou. Criou o Jardim Botânico para incentivar a pesquisa, a produção de alimentos e também o conhecimento sobre a natureza, sobre a ciência, investiu nessa área. Criou também o Banco do Brasil no ano de 1808, o texto cita que ele passou por uma falência, mas você sabe que esse Banco Nacional pertence ao governo, existe até hoje. Criou cursos de medicina, de comércio, academia militar, foram criados lá na capital Rio de Janeiro, para formar profissionais e militares. Então agora perceba que a colônia ela começa a ter uma modernização e ela vai se autossustentar. Aquilo que antes da chegada, isso é muito importante, aquilo que antes da chegada da família real dependia de vir tudo, a gente viu também na aula passada, a permissão para instalação de manufaturas, de pequenas fábricas artesanais, ou seja, tudo que antes dependia vir de Portugal, agora a colônia portuguesa poderia produzir, ela se vai autossustentar. Essa autonomia, sobretudo econômica, que o Brasil, a colônia portuguesa, vai ganhando, vai ser muito importante para futuramente, quando o rei Dom João VI voltar para Portugal,
Se o Brasil já pode se autossustentar, isso vai servir de pretexto para que eles não queiram mais pertencer e estarem ligados ao reino de Portugal, lutarem pela independência. Muito importante que você entenda isso. Antes de vir a independência, veio primeiro a autonomia da colônia portuguesa. Primeiro ela se autossustentou, percebendo que poderia se autossustentar, não tinha mais sentido continuar dependendo de Portugal, continuar ligada a Portugal, continuar colônia de Portugal. Outra medida muito importante que o Dom João VI toma aqui no Brasil é a criação da imprensa régia. Com isso, agora a colônia portuguesa poderia a colônia, o Brasil, poderia agora, em seu solo nacional, embora ainda não fosse um país, poderia produzir suas próprias informações, o seu primeiro jornal e livros com essa imprensa. A imprensa e a fabricação e impressão de livros facilitaria também aí a circulação de livros, de conhecimento mais informados. Nós podemos nos autossustentar sem precisar mais depender de Portugal. Nessa segunda ilustração da página 44, nós vemos aí uma importante construção para a época, que era um chafariz, servia de abastecimento de água para a população urbana, não só do Rio de Janeiro, mas de todos os outros locais onde existia um chafariz. Essa era a finalidade dessas construções, abastecer de água a população. Já comentamos sobre essas imagens. E aí nós vamos agora à página 45, a primeira parte, aí no lado superior da página. O Rio de Janeiro estava bastante distante do cenário ideal para abrigar a família real e sua corte. As construções eram modestas, as ruas estreitas, sem pavimentação, ruas no chão batido ainda de terra mesmo. Alguns anos após a chegada da corte portuguesa, várias mudanças foram efetuadas, como a construção de edifícios que deveriam abrigar as principais instâncias, secretarias, ministérios. Além da vida cultural da cidade mudou também. As mulheres, quem vai prestar atenção na atividade de casa, muitas mulheres passaram agora, vendo aquelas portuguesas no Rio de Janeiro, pelas ruas do Rio, pela rua da capital, procurar imitar esse estilo de vida, esse estilo de hábito, de consumo, do cotidiano, no jeito de se vestir também. As ruas ganharam calçamento, chafariz, como da página anterior que a gente comentou, servir de abastecimento de água. Os casarões se tornaram construções mais comuns do que os pequenos casebres, ainda que esses casarões restritos à elite. Economicamente, o desenvolvimento, nós já comentamos. Foram criados muitas instâncias, muitos organismos, a gente citou alguns, a imprensa, o Banco do Brasil, o Jardim Botânico, enfim, construções, organismos que faziam com que agora a colônia portuguesa, o Brasil, se desenvolvesse e futuramente, quando o rei Dom João VI voltasse a Portugal, eles iriam se aproveitar desse autossustento, desse desenvolvimento causado pela presença da corte morando aqui. Eles iriam usar desse desenvolvimento que a presença da corte ocasionou para se criar o desejo de lutar pela independência. Então é muito importante, nunca é demais repetir, que antes da independência veio primeiro o autossustento, a autonomia econômica da colônia. Foi revogada a lei que proibia a instalação de oficinas manufatureiras, além de criadas medidas de incentivo para esse setor, para as oficinas manufatureiras, pequenas fábricas artesanais, como a gente viu lá na Revolução Industrial, né? A diferença entre artesanato, manufatura e fábricas. Se não lembra, dá uma revisada lá no livro 1 ainda. Era necessário também estimular a produção de alimentos e garantir o transporte dessas mercadorias pelo território. Olha outra medida aí de autonomia financeira, o que demandava investimentos na construção de estradas, e na melhoria dos meios de transportes, setores ainda precários, estradas, meio de transportes, isso ainda era muito precário. As províncias, aquilo que nós hoje entendemos por estados, antes chamado de províncias, eram muito isoladas, ainda não tinham ligação, de modo que o produto produzido em uma província dificilmente havia essa interligação financeira, comercial, essa troca de cultura, essa troca de comércio entre as províncias, entre as regiões da colônia portuguesa, o Brasil, porque eram muito isolados, não tinha sequer estradas. Tudo isso aí também se desenvolveu com a chegada da família real. Assim, a navegação fluvial foi estimulada
e foram abertas estradas para ligar vilas e povoados do interior com locais do litoral. Essa interligação ela é muito fundamental para o processo que virá depois, o processo de independência. Porque as diversas províncias, as diversas regiões do Brasil se interligando, se comunicando, se unindo entre si, vão criar também um sentimento de nacionalidade, de que podemos ser uma nação. O que nós tínhamos antes disso, e que também em alguns momentos da história aqui do Brasil perdurou, é que muitas dessas províncias isoladas, às vezes acontecia delas se remeterem, se relacionarem diretamente com a corte lá em Lisboa, lá em Portugal. Enquanto que a formação dessas estradas, a construção dessas estradas, a criação dessas vias até fluviais pelos rios que ligavam as diversas regiões dessa imensa colônia de tamanho continental, foi dando aí um sentimento de unidade, um sentimento de criação de uma nação, de uma identidade nacional, fazendo com que essas províncias se unissem depois, posteriormente, pela luta ou apoiando a independência. E aí nós vemos mais 2 tratados que nós já mencionávamos lá na correção, mais 2 tratados que favoreceram a Inglaterra. O primeiro tratado de navegação e comércio, além daquele primeiro tratado lá de abertura dos portos. O tratado de abertura dos portos permitia que produtos de outras nações agora fossem comercializados no Brasil. O tratado de navegação e comércio favorecia especificamente não todas as nações amigas, mas especificamente a Inglaterra. Você lê aí que os produtos ingleses eles eram vendidos a preço e a juros mais baratos do que mesmo os produtos que vinham ainda lá de Portugal. Né? Quando os produtos portugueses eram taxados em 16% de juros, os dos ingleses em 15% e de outros reinos em 24%. Então é claro que os produtos ingleses eram vendidos a preço muito mais baratos, embora não tivessem todos eles utilidade. Outro tratado que o Dom João VI assina em forma de gratidão, porque os ingleses fizeram a escolta da família real para cá, é o Tratado de Paz e Amizade, ou seja, um inglês residente aqui na colônia portuguesa, no Brasil, que cometesse um crime, ele só poderia ser julgado pelas cortes inglesas e não por um tribunal aqui no Brasil. Isso favorecia porque, em certa maneira, também acobertava alguns crimes praticados por ingleses aqui na colônia portuguesa. Mas também dava uma certa proteção, esse era o sentido, esse era o objetivo desse Tratado de Paz e Amizade, de proteger contra leis das cortes portuguesas aqui no Brasil, protegendo o inglês que cometesse algum crime, ao final das contas isso terminava beneficiando. Dito isto, para casa vocês vão responder a página 25 do livro de atividades. Só a questão 3, ok? Questão 3 da página 25 do livro de atividades. Esperamos lá pelo Classroom. Bons estudos, se surgir alguma dúvida, estamos à disposição no privado.